Beleza, galera? Bem-vindos a mais uma videoaula do canal para tirar 10. Aqui é o professor Wilton, vim trazer a explicação sobre a atividade 3, a atividade da semana, tá bom? Então aqui a explicação, começando aí lendo a tarefa. João sabe que quando a área de um quadrado mede 25 metros quadrados, é porque cada lado mede 5 metros. Afinal, basta que ele calcule a raiz quadrada de 25. Então pensa aí, gente. Quadrado que tem 25 metros quadrados de área, né? A área é essa partezinha que está aqui dentro do quadrado. Quadrado que tem 25 metros quadrados é porque cada lado mede 5. Afinal, se vocês lembrarem lá que calcular a área do quadrado é você multiplicar a base pela altura, você vai pensar que a base e a altura são iguais, então você vai fazer 5 vezes 5 e isso dá 25. Então, calcular a raiz quadrada de 25 é calcular quanto mede cada lado. Tá? Então, se você tem aqui a área, que é 25, né? 25 metros quadrados aqui dentro, então calcular a medida do lado seria calcular a raiz quadrada de 25, nesse caso. Tudo bem? Então, aqui a área, né? Toda pintadinha aqui de vermelho. E raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 é um número que, se eu elevar ao quadrado, daria 25. Então, portanto, contrário disso aqui, seria eu dizer que a raiz quadrada de 25 é 5. Beleza, isso vocês já estão cansados de saber, né? Então, aqui a gente descobriu qual é a medida de cada lado, nesse caso aqui. Tudo bem? Já para calcular a área de um quadrado em que o lado mede 6 metros, devemos elevar o 6 ao expoente 2, porque dessa forma aqui, ó, 6 ao expoente 2, a gente vai ter então 6 ao quadrado. 6 ao expoente 2 é o mesmo que 6 ao quadrado. E achando o valor dessa potência, temos 36, porque 6 ao quadrado é o mesmo que 6 vezes 6, tá? Que dá 36. Então a gente sabe a medida do lado, nesse caso é 6, e a gente quer achar a área. Então a gente faz base vezes altura, sabendo que no quadrado a base e a altura são iguais, então a gente tem o número 6 aqui repetido, né? 6 e 6. Então a gente tem 6 vezes 6, que é o mesmo que 6 elevado a 2, ou seja, 6 ao quadrado, né? E aí a gente descobre o valor da área, que é esse 36 aqui, ou seja, tem 36 metros quadrados aqui dentro. E a gente separou em 36 quadradinhos, pode perceber aí. Agora vamos pensar o seguinte, e se alguém te pergunta, qual o tamanho do lado de um quadrado, que tem a área igual a 144 metros quadrados? Neste caso, temos que calcular a raiz quadrada do 144. Afinal, a gente sabe a área, mas não sabe o tamanho do lado. Então a gente coloca esse valor, que é referente ao valor da área, dentro de uma raiz quadrada para que a gente descubra qual é o tamanho do lado. Uma forma de fazer isso é usando a decomposição de um número em fatores primos, ou melhor dizendo, a fatoração, como a gente está vendo aqui do lado. Após fazer divisões sucessivas, né, por fatores primos, a gente vai agrupar de 2 em 2, gerando então potências de expoente 2. Ó. Cada número aqui de base está elevado ao expoente 2 aqui. E depois a gente vai riscar os expoentes da forma como foi feito aqui no exemplo, e só vai sobrar as bases. Essas bases a gente vai fazer uma multiplicação. Então, nesse caso, 2 vezes 2 vezes 3, como está aqui, ó, a gente descobre que a raiz de 144 é 12. Então, vamos fazer isso aqui de uma forma mais detalhada para vocês. A gente tem a área de 144 metros quadrados e a gente quer descobrir o tamanho do lado, né? Um número que repetido aí 2 vezes vai dar o 144. Então vamos fazer a fatoração aqui de uma forma bem detalhada. Olha só, a gente
para descobrir a raiz quadrada de 144, a gente coloca o 144 e fatora ele por fatores primos. Né? Lembram dos números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e por aí vai, né? Fatores primos são aqueles que não dá para dividir por outro número a não ser ele mesmo e o número 1, né? Que todo número pode ser dividido por 1. Mas fatores primos é isso, só dá para dividir pelo próprio número. Vamos ver o exemplo do 7. Eu não posso dividir 7 por 5, nem por 2, nem por 4. Eu só posso dividir 7 por 7 ou 7 por 1. De uma forma assim que seja divisível, que dê uma divisão com número exato, né? Número inteiro, vamos dizer assim. Tudo bem? Então vamos lá, 144, nesse caso, a gente vai dividir por 2, porque o 144 é par. Sempre que o número é par, a gente pode dividir por 2. Então, dividindo isso aqui por 2, a gente tem como resultado 72, e a gente coloca esse resultado abaixo daquele primeiro número. Tá? E esse resultado agora, a gente vai pensar da mesma forma. Por que número que eu posso dividir? No caso, como é par, eu vou dividir por 2 de novo. E aí eu vou ter o 36 como resultado. Então, 72 dividido por 2 dá 36. Continuo aqui dividindo por 2, afinal ainda é número par. Aí eu vou ter 18. Ainda dá para dividir por 2, dá 9. 9 eu divido agora por 3, porque 9 é ímpar. Número ímpar não dá para dividir por 2, agora eu vou para o 3. Né? Eu sei que 9 é divisível por 3, então eu vou por 3. Se não fosse divisível por 3, eu ia para o próximo número primo. O 5, ou o 7, ou o 11, e assim vai. Mas vamos dividir por 3 aqui. Ó. Deu 3. E 3 dá para dividir por 3, é lógico. Vai dar 1. Agora, gente, desse lado direito só ficou os fatores primos. Tudo bem? Esses fatores que são os números que, se eu multiplicar eles novamente, eu vou ter o 144. Então, esses fatores primos, ó, eu vou colocar eles aqui. E, lógico, o certo seria a gente pensar o seguinte, né? Agrupar esses 4 números 2 aqui, seria da forma 2 elevado à quarta potência, 2 elevado a 4 ou 2 à quarta potência. E esse 3 que repete 2 vezes aqui, seria 3 elevado a 2. Mas, gente, eu estou fazendo essa fatoração aqui para descobrir a raiz quadrada. Qual número que é o quadrado daquele número que está na raiz. Então, eu vou fazer isso aqui não dessa forma, eu vou agrupar ele em pares, tá? De 2 em 2, para que fique dessa forma aqui, ó. Agrupando de 2 em 2. Sempre números repetidos, tá? 2 com 2, 2 com 2 e 3 com 3 nesse caso. E aí, agrupando de 2 em 2, o que eu tenho? Eu tenho 2 ao quadrado, que é esse primeiro. Aí, de novo, 2 ao quadrado. E aqui eu tenho 3 ao quadrado. O que eu vou fazer para descobrir qual a raiz quadrada de 144? O que eu vou fazer? Eu vou cortar esses expoentes, cortar eles, esquecer deles e vou considerar somente as bases. E aí eu vou ter que a raiz de 144 é 2 vezes 2 vezes 3, como ficou aqui. Ó. Tá? Vou multiplicar isso aqui e vou descobrir que a raiz de 144 é 12. Beleza? Essa é uma forma mais detalhada para vocês entenderem o que era aquela fatoração. Então vamos lá, para os exercícios, vamos entender isso aí. Faça no caderno. Seu Joaquim pretende cercar o seu sítio, que tem formato quadrado e ocupa 2.916 metros quadrados de área. Metros quadrados, área. Então ele tem lá um sítio num formato quadrado, né, um terrenão bem grande. E esse terreno aqui ele tem uma área, é o que está dentro aqui, a área. E essa área ocupa 2.916 metros quadrados. Então você imagina, se 1 metro quadrado tem 1 metro por 1 metro, imagina 2.916 metros quadrados. Seria 2.916 quadradinhos como esse aqui, de 1 metro de lado cada um. Então 2.916 metros quadrados
São 2.916 quadrados aqui dentro, tá bom? Cada quadrado medindo 1 por 1. Aí eu pergunto aqui, ó, qual a medida de cada lado desse sítio? Cada lado desse sítio aqui, ó, cada lado. Esse lado, esse lado, esse lado e esse lado. O que eu vou fazer para descobrir mesmo a medida do lado? Só lembrar dos exercícios anteriores da explicação. A gente sabe que se você tem a área, você pega o valorzinho da área, 2.916, e calcula a raiz quadrada, porque dessa forma você está querendo descobrir o valor que mede cada lado. Tudo bem? Então, calcula a raiz quadrada aí desse número. Aí a pergunta B. Quantos metros de cerca seu Joaquim deve comprar? Bom, você vai pensar o seguinte. O terreno é no formato quadrado, né? O sítio. O quadrado possui 4 lados. Se você já descobriu no exercício A qual é a raiz quadrada de 2.916, você descobriu quanto mede cada lado. Você sabe que são 4 lados, aí você já pode meio que deduzir qual seria aí o tamanho da cerca, quantos metros deve ter a cerca. Tudo bem? Vamos lá. Exercício 2. Lúcia quer trocar o piso dos quartos de sua casa. A casa possui 2 quartos e cada quarto tem formato quadrado, com o lado medindo 3,5. 3,5 metros, 3,5, tá? Sabendo que o lado mede 3,5, quantos metros quadrados mede a área de cada quarto? Vamos ver. A ideia é que cada quarto tenha formato quadrado, com o tamanho de cada lado medindo 3,5 cada um, tá? Então esse lado mede 3,5, esse mede 3,5, esse e esse também. Você sabe que são 2 quartos e ela quer saber quanto mede a área de cada quarto. Então você vai ter que calcular quanto mede essa área. Lembre-se que para calcular área você não tem agora que calcular a raiz quadrada. Agora você tem que elevar o número do lado, né? O valorzinho do lado ao quadrado. É diferente, você vai pegar o 3,5 e elevar ao quadrado para descobrir o tamanho da área. Vamos perguntar aqui agora, ó, para calçar os 2 quartos, quantos metros quadrados de piso Lúcia deve comprar? Então, gente, se você descobre qual é a área desse quarto, é fácil, né? Descobrir quantos metros quadrados ela vai ter que comprar. Porque basta que a gente considere os 2 quartos agora, o dobro, tá bom? Vamos lá. Sabendo que na loja onde Lúcia vai comprar os pisos, a caixa grande com 4 metros quadrados de piso custa R$ 59,90 e a caixa pequena com 1,5 metro de piso custa R$ 29,90. Aí vem a pergunta, quantas caixas de piso Lúcia deve comprar se optar por levar caixas grandes? E que valor deverá ser pago por essa compra? Então, gente, você tem que pensar o seguinte, cada caixa grande tem 4 metros quadrados de piso. Dá para calçar 4 metros quadrados de piso. Certo? Quantas caixas de piso ela deve comprar primeiro? Já que cada caixa são 4 metros quadrados, você vai lembrar lá do exercício anterior que você calculou a área total dos quartos. Você já sabe quantos metros quadrados que precisa e você vai ver qual seria a quantidade necessária. Vamos fazer então uma suposição aqui, tá? Eu vou considerar, vamos dizer que eu calculei lá no exercício anterior lá. Eu calculei e vi que a área dos 2 quartos dava 55 metros quadrados. Não é verdade, mas eu estou fazendo uma suposição. Se a área deu 55 metros quadrados, o que eu vou fazer? Sabendo que cada caixa tem 4 metros quadrados, eu vou dividir 55 metros por 4. E aí eu descubro que dá 13 e sobra 3, ou seja, com 13 caixas que tem 4 metros cada uma, eu consigo calçar uma parte aí e ainda vai faltar, tá? Sobra 3 metros. Então, quer dizer, eu vou precisar comprar mais do que 13 caixas. Senão vai ficar 3 metros sem calçar. Então, eu vou ter que comprar 14 caixas, né? Vou ter que comprar mais uma caixa aqui, porque cada caixa tem 4 metros quadrados. Então, eu vou precisar comprar 14 caixas. Beleza. Depois que eu descubro quantas caixas eu preciso,
né? Quantas caixas grandes eu preciso? Eu quero descobrir aqui qual o valor deve ser pago por essa compra. Basta que eu calcule, né? Já que são 14 caixas de 4 metros, cada caixa custa R$ 59,90. Então eu multiplico 14 vezes R$ 59,90 para saber o valor total da minha compra. Gente, a mesma coisa vocês vão fazer aqui no exercício B, tá? No caso das caixas pequenas, você sabe que é 1,5 m. Então você vai dividir, né, o valor que você encontrou da área. No meu caso aqui eu disse que é 55, mas não é, tá? Mas vamos supor, se fosse 55, você dividiria então 55 agora por 1,5, já que são caixas pequenas nessa segunda pergunta. E faz o mesmo raciocínio aqui. Então vamos dizer aqui, 14 caixas deu R$ 838,60. Aí você coloca o valorzinho total da compra aí. E faz a mesma coisa para o exercício B. Beleza. Na última pergunta aqui, no momento de fechar a compra, fechar negócio, o vendedor disse a Lúcia que nas compras acima de R$ 500 poderia ter 30% de desconto, se comprar à vista. Faça alguns cálculos e diga qual seria a melhor forma de compra para a Lúcia. Diga se compensa mais comprar pisos em caixa grande ou pequena. E explique seu raciocínio. Então vamos lá. Vocês vão pegar os valores lá que vocês calcularam nesse exercício, tá? Você já viu, já calculou quanto será o valor da compra se ela comprar caixas grandes e quanto será o valor da compra para caixas pequenas. Você já descobriu o valor. Aí você vai lá para o próximo exercício e calcula quanto seria 30% de desconto em cima desse valor. Já que ela vai ter desconto, ela vai pagar um pouco menos. Então, para fazer 30% de desconto, no meu caso aqui, eu deduzi lá, né? Eu calculei o valor em cima de 55 metros e deu 838,60. 30% eu posso trocar por 0,30 ou 0,3, tanto faz. Lembram? Representação decimal para 30% é 0,30. E aí, multiplicando isso aqui, você pode fazer aí na calculadora, você vai ter aqui o desconto de R$ 251,58. Mas aqui quer saber quanto que ela pagou pela compra, tá? Então, no momento, tá? Faça alguns cálculos e diz qual será a melhor forma. Então, você vai ter que, gente, pegar esse desconto e subtrair do valor total. Pega 838 nesse caso e tira 251,58 e vê quanto sobra é o valor que ela pagou. Ressalto mais uma vez, gente, esse 838,60 não é a solução para o nosso problema aqui, tá? Esse é um valor que eu calculei em cima daqueles 55 metros que eu fiz uma suposição. O exercício ele não dá 55 metros como resultado. Eu fiz aqui um exemplo para vocês. Então deixo aí esse vídeo para auxiliar nas atividades. Abraço e até uma próxima videoaula. Dúvidas, deixe nos comentários. Até mais!